Olá, chegamos ao capítulo 16. Eu considero esse capítulo um capítulo muito importante na intenção do autor de, desse evangelho, né, Mateus, porque desde o começo nós vemos que ele tenta então mostrar, revelar Jesus como aquele prometido, o Rei, o Cristo, Filho do Deus vivo, e então ele começa ali no capítulo 6 falando do reino, capítulo 5, capítulo 6 falando do reino, e tem aquele versículo chave ali a respeito do reino, que diz que coloca em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aqui há uma confissão de quem realmente é Jesus, ou seja, a revelação de quem ele é. E essa revelação se dá num momento muito importante, que é pouco antes dele anunciar tanto a sua morte quanto a sua ressurreição. E é nesse texto, nesse capítulo, em que Jesus cita entre os evangelhos a única vez, desculpem, a palavra igreja. A igreja é citada uma única vez nos 4 evangelhos, que é justamente nesse capítulo. Então, o contexto em que a palavra igreja é usada por Jesus, citada essa única vez, é justamente nesse contexto da revelação de quem Jesus é. Então, por isso eu considero esse capítulo fundamental, central, importantíssimo dentro desse evangelho. Então, vamos à leitura. Capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então nós já vimos em capítulos anteriores que ele faz a mesma menção, né, sobre o sinal de Jonas, se referindo assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, assim também o homem, o filho do homem, se referindo a ele mesmo, Jesus, passaria então 3 dias no ventre da terra, por assim dizer, né? E isso que ele está falando da sua morte e seu sepultamento, e quando ele ficaria ali 3 dias antes de ressuscitar. Então esse seria o grande sinal dos tempos. E esse sinal se cumpriu pouco tempo depois disso aqui. Então vamos prosseguir, versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Então não compreendem? Não se lembram dos 5 pães e os 5.000 e dos 4 cestos que vocês recolheram? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães e dos 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus.
Então, por quê? Porque isso era uma figura que Jesus usava muito, o fermento. Basta uma pequena quantidade de fermento comparado à quantidade de trigo para que toda a massa resultante seja afetada por aquela quantidade pequena de fermento. Então, ele estava dizendo, cuidado com essas pequenas sementes, com essas pequenas coisas, com esses pequenos fermentos que vão sendo lançados aí pelos fariseus, pelos saduceus, porque vocês vão ser contaminados se vocês derem ouvidos a estes ensinos. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí que está essa grande expressão, esse centro, capítulo 16, versículo 16, a força, o impacto de quem é Jesus. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, Jesus estava confirmando para eles: realmente essa revelação está correta. Eu sou o Cristo, e não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Foi o Pai, celestial. Então, é uma coisa muito importante aqui, até porque Jesus toma aqui um trocadilho, que ele faz com o nome Pedro, porque ele chamou primeiramente Simão, filho de Jonas, que Simão significa, entre alguns significados que tem, quer dizer uma coisa instável, uma cana oscilante, mais ou menos isso. Então, esse era o temperamento de Pedro. Mas ele começa então a chamar e diz: tu és Pedro, ou seja, tu és rocha, tu és uma pedra, tu não é mais uma cana oscilante, porque você entendeu, você compreendeu quem eu sou. Para Jesus não estava interessando, na verdade, muito qual era a opinião dos outros. Ele queria saber realmente a opinião dos seus discípulos, de quem eles achavam que era ele. E aí vem então essa grande revelação. E essa revelação veio num momento importantíssimo, porque logo em seguida vem esse outro momento, a partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar-se a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de virem o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha aqui, é muito interessante algumas coisas que estão aqui. Uma das coisas mais contundentes aqui que Jesus está falando a respeito ele está falando então não só da sua ressurreição, mas da sua morte, do seu sofrimento, de tudo que ele ia passar, que era necessário ele ir para Jerusalém e padecer todas essas coisas. E aí vem Pedro e diz: de maneira nenhuma. Quer dizer que Pedro, apesar de ter feito tão grande revelação, ter entendido ali quem era Jesus, não estava entendendo qual era a missão de Jesus. Não estava compreendendo o que é que Jesus tinha que cumprir, o seu papel, como ele tinha que exercer o seu papel de Cristo, que é muito fácil entender por quê. Porque eles esperavam esse rei, esse Cristo, esse rei ungido, esse ungido de Deus, como alguém forte, como alguém poderoso, que viria dominar. Então eles jamais poderiam entender que Jesus precisava se sacrificar, mas ele estava explicando justamente isso, que era necessário ele passar por tudo isso. E mais uma vez, Jesus usa a questão do Pedro, primeiro dizendo que ele tinha se tornado uma rocha, né, uma pedra, que a sua afirmação tinha sido algo muito forte, mas agora usa a questão de pedra para dizer que Pedro, que é pedra, né, traduzindo, tinha se tornado nessa afirmação, nessa má intenção, né, de tentar impedir que Jesus cumprisse o seu papel. Ele tinha se tornado pedra, mas pedra de tropeço, né? Então, vejam como é muito importante esse capítulo, em que aqui então dá toda a afirmação de quem Jesus é, o seu propósito, o que ele precisava fazer, né? Amanhã vamos ver o capítulo 17, em que Jesus se manifesta de outra forma de como ele é, e isso é muito, muito importante. Então amanhã eu espero você para nós lermos junto o capítulo 17. Eu realmente espero que esse capítulo 16 tenha sido revelador para você, né? Como Jesus falou, o que ele falou, que ele confirmou quem ele é, o seu papel, a sua missão, o seu propósito, ok? Então não esqueça, se você está seguindo até aqui, mas ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, porque não é apenas essa leitura, temos outras postagens. Você veja aqui no canal muitas ministrações que foram feitas, então estão aqui no nosso arquivo. E também não esqueça de seguir, se você não está acompanhando toda a leitura desse capítulo, volte aí desde o capítulo 1, essa jornada que nós estamos fazendo no Evangelho segundo Mateus. Tá bom? Deus o abençoe, até amanhã, em nome do Senhor Jesus, que o seu dia, que a sua noite de hoje seja muito abençoada e próspera, em nome de Jesus.